No ar, Cartão de Visita News. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Situada numa das áreas mais ricas e importantes do estado de São Paulo, com população de quase 3 milhões de habitantes, a região de Ribeirão Preto se destaca em termos socioeconômicos, de qualidade de vida e de localização estratégica. É um polo tecnológico e industrial, centro de negócios e está entre os maiores PIBs do Brasil. O setor de comércios e serviços representa mais de 80% da economia regional, uma economia pujante. Além disso, a região tem forte presença no agronegócio. É referência em saúde, ensino, pesquisa, cultura, empreendedorismo e inovação. É uma região em constante desenvolvimento, em que vale a pena investir. E o Grupo Pereira Alvim se orgulha de estar contribuindo para isso. Com sede em Ribeirão Preto, o Grupo Pereira Alvim conta com 29 anos de credibilidade, atuando também em toda a região no setor da construção civil, hotelaria, gastronomia, espaços de negócios e eventos. Com o conhecimento do mercado em que atua e sintonizado com o futuro, o Grupo Pereira Alvim coloca ao alcance do público projetos inovadores que resultam em investimentos seguros, valorizando cada metro quadrado onde se faz presente. Conheça agora nosso novo projeto. Tendência mundial e um novo conceito de compras, os outlets são excelentes oportunidades para grandes marcas venderem seus produtos diretamente ao público com preços acessíveis. Nesse contexto de transformação, o Grupo Pereira Alvim apresenta o primeiro e único outlet da região, Santa Maria Outlet. Localizado em Cravinhos, na região metropolitana de Ribeirão Preto, em posição estratégica e muito valorizada, às margens da rodovia Anhanguera, o maior corredor financeiro do país, com tráfego de mais de 1 milhão de veículos de passeio mês, nosso outlet encontra-se ao lado de diversos residenciais fechados e grandes indústrias. Conta com espaços amplos, cuidadosamente projetados com atributos especiais e um grande mix de lojas. Um empreendimento que está sendo preparado para receber você e aproximar toda a região. Um verdadeiro ponto de encontro, com entretenimento, conectividade, grandes marcas e muita valorização. Além de gerar mais de 1.000 empregos diretos. Traga sua empresa para a principal rota econômica da região. Não perca tempo. O futuro está à sua frente. O Santa Maria Outlet espera por você. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News. Com Zacarias Pagnanelli. Estamos retransmitindo pelo Grupo Tata de Comunicação suas multiplataformas. A gente detém o grupo, a Band Litoral, SBT Vale do Paraíba, a maior afiliada da Record de Campinas. Será transmitido a TV local Ribeirão Preto, NET de Ribeirão e região, do Grupo Tata de Comunicação. Estará hospedado no Grupo Tata, no TH+, no Correio do Papagaio Sul de Minas, mais 22 portais, e no Cartão de Visita News. Eu estou aqui com a vidente e empresária Chaline Grazik. É isso?
Isso aí, então, que se tornou um dos maiores fenômenos. Eu queria que você explicasse como começou isso. Eu acho que você já repetiu isso mais de 1000 vezes, mas é sempre importante saber um pouco da sua história. então, assim, Zacarias, muito obrigado. Você é uma pessoa muito adorável, muito simpática. É um prazer estar aqui dando essa entrevista para você. Por mais que eu já tenha falado 1000 vezes, eu adoro falar da minha história. Eu adoro falar para as pessoas que atrás desse fenômeno tem uma história. E uma história, assim, de muita superação, né? Eu comecei a ter as tal das vidências com 7 anos de idade. Porém, eu vim de uma família evangélica. E, queridos, eles não sabiam me explicar que talvez aquilo era mediunidade, nem eu tinha noção. E com o passar do tempo, isso foi me assustando muito. Mas, ao mesmo tempo, como eu sou ariana, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu mesmo fui em busca de entender o que era aquilo que estava se passando comigo. Por que, de certa forma, eu me sentia diferente das minhas amiguinhas, por exemplo. Quando um pai de um amigo meu ou de uma conhecida ia morrer, eu sonhava e eu sabia o dia, a hora, eu via a cena. Então, isso se tornou uma coisa muito pavorosa para mim. Só que quando eu entendi, Zacarias, que isso era uma missão e que ninguém poderia roubar isso de mim e que eu teria que aceitar, eu consegui entender que isso não é do mal e que simplesmente eu vim diferente para o mundo, que eu não tenho culpa, porque antigamente eu me procrastinava muito, né? Eu não queria ser assim, eu queria ser normal, eu pensava em ser atriz, eu pensava em fazer medicina, jornalismo, enfim. E hoje eu aceito, e hoje, como você falou, me tornei um fenômeno por 2 coisas bem simples, na minha humilde opinião. Primeiro, que eu me considero uma pessoa muito humilde e de bom coração. E segundo, porque o que as pessoas estão acostumadas a ver é o seguinte: existe só uma religião para elas. Por exemplo, ou você é da Umbanda ou você é da Umbanda. Ou você é do Evangelho ou você é do Evangelho. E eu mostrei para as pessoas que não precisa ser assim. Que Deus, ele é um só. Eu queria, inclusive, para não perder o time, eu vou te chamar de Chay, que é o... Todo mundo te chama de Chay, né? Todo mundo me E chama de Chay. eu queria agradecer a colunista, que é jornalista nossa, Tânia Voss, que entrevistou você há algum tempo atrás e que passou o contato, a tua assessoria, a Analice Nicolau, também que se empenhou aí para falar, não, até inclusive, eu até vou brincar, não sei se ela comentou, porque a tua agenda era muito complicada, eu falei assim para ela, fala meu nome para ela, porque se ela tiver uma compreensão espiritual, ela vai saber quem eu sou. E foi de pronto, porque E olha, foi o que você vou falou. te dizer, Guri, que foi difícil, porque a minha agenda, Guri do Senhor, e eu disse, não, vamos fazer sim. E, inclusive, hoje ela disse assim, Chay, tu não esquece que hoje tu tem entrevista. Eu tinha esquecido. Ela falou, não, vai pra tua entrevista. Eu disse, pode deixar. Aí me arrumei e tô aqui, faceira pra entrevista. Não, e outra, a tua parte espiritual, acredito que seja tão forte que você acabou quebrando o paradigma, porque não é meu horário de inicial, meu público não é esse, né? É mais engessado com a questão do direito, muita gente de notoriedade, que está assistindo a gente aqui. Até eu recebi. Exatamente. Eu Tem acabei quase virando. 5.000 pessoas, né? Eu quase acabei virando consultor, porque o meu direct não parava de tanta gente. Pergunta isso para ela, pergunta isso para ela. E a ideia realmente não é essa nesse primeiro momento. Mas eu queria te perguntar aqui, coisas que eu andei. Aliás, a tua biografia, que ela é vasta, contando um pouquinho da sua história, do seu casamento, que seu marido também está no mesmo meio, tem a mesma compreensão espiritual e tal. Depois eu vou falar sobre ele. Mas é o seguinte, você comenta que eu vi uma entrevista sua com um grande colega que trabalhou comigo quando eu era diretor da TV Bandeirantes, depois foi diretor da TV Record, o Leão Lobo. E você comentou com ele o seguinte, que você, hoje, você, entre aspas, é rica. Eu não sei se eu posso falar isso, porque rica tem que andar com um monte de segurança, né, aquelas coisas e tal. Eu ando com segurança. Eu sei se você comentou sobre isso. Mas é por segurança mesmo. Inclusive, na entrevista que você deu para a Tânia Voss, você falou que o teu perfil hoje, e a tua finalidade hoje era de ajudar as pessoas. E aí está escrito na sua biografia que você consegue, com oração, com empatia e tudo mais, mudar
algumas coisas que a pessoa pode até passar que não seja tão legal. Você consegue, isso é um movimento do karma da pessoa quando se fala na parte espiritual? Então, é muito legal essa pergunta e uma pergunta muito inteligente, né? Merece uma resposta também muito inteligente. O que eu te diria, tá? Eu vou dizer que a minha fé ultrapassa limites. Eu sempre digo para as minhas clientes, as minhas fãs e seguidoras, se você não tem fé, não te preocupa. Eu tenho por você. Sabe por quê, Zacarias? Eu já passei, em tudo na minha vida, eu tive extremos. Eu tive extremos de doença, eu tive extremos de pobreza, eu tive extremos de traição. E eu fui uma criança que eu sempre fui muito adulta. Eu nunca consegui viver a minha infância mesmo. Eu sempre vivi no meio de algumas maldades e eu entendi que eu não devia ser daquele jeito. E hoje, por exemplo, quando eu rezo para uma pessoa e a pessoa diz assim para mim, quando eu oro, né? A pessoa diz, Chaline do céu, eu fui no médico e eu não sei o que aconteceu. O milagre, e essa palavra para mim, o milagre Deus é o milagre. Nós somos o milagre. Então, quando alguma pessoa vem para mim desesperada, no sentido de falar assim, Chaline, você é a minha última saída. Eu sempre sou a última opção de alguém. Porque elas confiam em mim num tanto, mas só que eu falo assim, ó, eu não quero que me idolatrem e que me endeusem. Eu chamo você de Deus, as minhas clientes de deusa, porque nós somos seres lá de Deus, por isso deuses. Mas há um único Deus, que é o único que eu me ajoelho e que eu me prostro, que é o Senhor Jesus Cristo. É lógico que tem a minha cigana Esmeralda, que é uma cigana que me acompanha, porém vinda também de uma parte muito boa, que não tem nada a ver com maldade, ou com que as pessoas pensam que, usa o dom para se promover. Se eu fiquei, digamos assim, com uma boa condição hoje, é porque eu sou muito esforçada. E eu passo isso para as minhas seguidoras, que você pode ser o que você quer ser, desde que você saiba que existe um Deus e não cai uma folha de uma árvore se Jesus Cristo não permite. Agora, você virou médium, sensitiva, reikiana e taróloga. Você não quer mais nada para você? Eu acho que você está precisando de mais alguma coisa, porque não é possível. Olha, eu vou te dizer assim, ó, que eu sou aromaterapeuta, reikiana, escritora, eu gosto de cantar, gosto de ser modelo, sou atriz, gosto da clarividência, sou sensitiva, sou médium, tudo que tu imaginar. E eu vou te dizer o seguinte, eu não tenho esse preconceito com as coisas. O que me dá para me fazer, eu faço. Gosto de palestrar, gosto de falar, eu sou tudo. É tipo assim, ó, 1001 utilidades. Não, eu tenho te acompanhado, não sei se você tem visto, de vez em quando você entra, eu entro para ver o teu jeitinho e tal. Aliás, eu acho você uma pessoa muito... Eu acho você você também tem uma certa vontade com esse talento de ser gaúcha e de falar com esse sotaque, e essa caricatura que você cria, né? Que na verdade isso aí deve ser seu. Você não, isso é o teu jeito, meu. que é assim. É isso que cativa talvez um personagem. Exatamente. Já falaram até, isso aí é muito legal de tu perguntar, sabe, Guri? Porque nunca me pediram. Mas já me falaram assim que o meu nome era fictício. Não, o meu nome de nascença mesmo é Chaline Grazik. Meus pais me registraram como Chaline. Então essa não é uma personagem. Essa sou eu o tempo inteiro. Agora, você tem vontade de fazer papel em alguma novela, em algum lugar, inclusive como cigana, ou não? Tenho muito, inclusive, parece que tu leu a minha mente, sabe? Nunca falei pra ninguém, mas o meu maior desejo é fazer o papel de uma cigana em alguma novela. Amo, de paixão, interpretar. Só que assim, eu coloco em primeiro lugar a minha cigana. A profissão que eu nunca vou abandonar é a de clarividência, que é de ajudar as pessoas. Mas o meu grande sonho, eu já fiz alguns papéis assim como atriz, em clipe, faço bastante publicidade, enfim. Mas a minha vontade mesmo é interpretar uma cigana raiz, sabe? Aquela cigana raiz mesmo, de cabana. E como é que surgiu essa questão de você... Bom, você é uma moça bonita, linda, né? E você também fotografa muito bem, eu tenho observado, eu dei uma jornalista, a gente cutuca para saber o que acontece, e talvez até para publicidade, ou para se promover em algumas situações. Eu acho que a gente tem que comprometer a nossa imagem quando a gente faz alguma coisa,
que dizem assim, pega o prego exposto, é prego pregado. Não tem problema. Exatamente. Se você não fizer nada de errado, pode te pregar. Qual é o problema? Né? Eu não vejo problema nenhum. Exatamente. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Se você é muito procurada para fazer esse tipo de publicidade, como é que funciona isso? Então, assim, ó, as pessoas me procuram muito. Porém, hoje, eu tenho uma equipe muito firmada. Eu tenho uma equipe muito boa, que é a Analice Nicolau, que imagina, meu Deus do céu, né? Uma maravilhosa, trabalhou muitos anos no SBT, e não por isso. Ela leva o nome dela mesmo, que é a Analice Nicolau, já tem um grande peso. Tenho as minhas advogadas comigo, tenho uma família excelente me apoiando, tenho um marido maravilhoso. E hoje, tudo passa por elas. Nada mais. Antes era direto comigo. Agora eu barro isso porque, como você falou, tem muitas pessoas aproveitadoras. Por exemplo, se tu fizer um vídeo, vamos dar um exemplo. Se você, guri, fizer um vídeo hoje falando mal de mim, ele vai bombar tanto quanto ter falado bem. Porque o meu nome hoje está em evidência. Então, o que eu digo? Que é necessário a gente sempre filtrar ou a gente sempre separar o trigo do joio. E é isso que a minha assessoria faz. A gente tem muito que conversar ainda. Fala um pouquinho como é que foi essa coincidência ou não, que o seu marido, médium também, que é o Fabrício Stepkowicz, é isso? Eu não sei se eu traduzir. É um sobrenome polonês. O nome dele é Fabrício Stepkowski. Na verdade, quando a gente se conheceu, eu tinha 19 anos e ele tinha 28 anos. Hoje eu tenho 29 e ele tem 37 a 38. Foi ele que te comprou a primeira pizza ou não? Foi ele que me deu, nem vou contar para você, gente. Ele era da colônia, ele era do interior. Ele me deu bolacha com café. E eu achei aquilo tão... Eu disse, meu Deus, gente, eu vou comer bolacha com café pro resto dos dias. Então, a nossa história é muito legal. E eu, inclusive, para quem não sabe, quem me viu dessa maneira que eu estou hoje foi ele. Ele falou assim, ó, Chaline, eu te vejo assim, assim, assado. E eu falei, da onde? Esse aí tá louco, né? Porque eu nem comer, eu tinha o que comer, né? E ele acertou a previsão e ele sempre fala, viu, Chaline? Eu falei que tu ia ser exatamente isso que tu é hoje. Ele falou tudo, com todos os detalhes. E eu tenho muito amor pelo meu marido. Ele é uma pessoa muito calma, ele é muito tranquilo e ele é uma pessoa muito médium. Só quem consultou com ele sabe a paciência que ele tem. Eu nunca vi ninguém assim, ó, falando mal dele. Eu tenho muitas críticas, que eu sou muito visada. Mas assim, ó, ele é uma excelente pessoa e eu agradeço. E eu lembro que eu estudava, fazia enfermagem e eu não tinha dinheiro para comprar comida. Ele fazia um sanduíche gigante para mim de pão de colônia do interior. Não sei se o senhor já foi para o interior. E ele colocava salame. E ele dava para mim lanchar. E eu era uma das melhores alunas, para te ter uma ideia. Tanto que eu tinha evidência que eu ajudava os médicos no estágio, porque eu sabia o que tinha, o que não tinha. Então, é muito legal. Como é que foi essa questão de você... Você deve ser muito... eu vou falar uma real aqui. Você tem você tem que ter uma baita de uma responsabilidade, porque você literalmente é uma influenciadora. Sim. Né? E além dessa compreensão espiritual. Então você tem que ter um pouco de cautela. Obviamente, se você tiver essa compreensão espiritual, você tem autorização para falar algumas coisas ou não. Então, como é que se policia relacionado a isso? Então, assim, tudo na nossa vida existe lei. Existe a lei terrena e existe a lei divina. E eu já fui muito barrada, inclusive hoje eu sou muito censurada. Só que eu também sou uma pessoa que eu sei me colocar no meu lugar. Se tem alguma coisa que eu vejo que vai afligir muita coisa ou muitas pessoas, muitas previsões, Zacarias, eu vejo, mas eu não falo, porque eu sei que vai criar um alvoroço. As minhas vidências, para te ter uma ideia, homem de Deus, são tão verdadeiras que acontece, as pessoas se assustam e elas muitas vezes interpretam de forma como se eu tivesse o poder de mandar aquilo a fazer e acontecer. Por isso que eu sou tão vidente. Antigamente, eles queimaram as bruxas em praça pública e hoje eles tentam fazer comigo hoje, só que não tem como, né? E como é que surgiu essa questão? Obviamente, bom, eu acho que tudo tem que ser aproveitado, tem que ser medido, né, dentro de um parâmetro. E como é que aconteceu essa questão de você juntar a sua
a sua vidência, né? O seu talento espiritual, com a sua beleza e essa responsabilidade toda, e acabou sendo um empresário, porque você precisa viver de alguma coisa, Exatamente. Eu vou nada te dizer contra. assim, ó, que hoje eu não vivo para mim. Eu vivo para a minha família e para as pessoas. Hoje, por exemplo, vou dar só um exemplo. Eu vou sair fazer uma publicidade em um lugar onde eles vendem suquinho para descontrair. Porém, eu não vou lá para sentar para comer. Eu faço minha publicidade, me retiro e venho para casa, porque eu tenho uma família, porque eu tenho um filho, um marido que está me esperando. Então, eu não sou uma pessoa que eu tenho livre-árbitro para fazer o que eu quero da minha vida. Eu sou jovem ainda, tenho 29 anos. Mas eu sei do peso, que nem você falou, da responsabilidade. Eu influencio muitas pessoas. Como é que eu vi que dava para unir tudo isso? Quando você olha para mim, não parece, mas eu tenho muita fã criança. Eu acho que eles me veem como a Frozen, eu não sei como que eles me identificam. Mas eu tenho muita criança, adolescente e assim, ó, que se inspiram em mim e que tudo mais. Então eu procuro, por exemplo, assim, eu não posso participar do ensaio sensual. Por quê? Porque eu tenho que ter na minha cabeça que isso vai tirar aquela imagem de inocência que as crianças têm de mim. Tem muitas pessoas, por exemplo, que já me compararam com a Eliana, que falaram para mim que eu tenho o mesmo carisma que ela, que eu devia apresentar e tal. Só que o meu público, eu vou te dizer, assim, é um público muito de criança, e eu sou uma pessoa de verdade. Eu tenho 29 anos, mas eu sou muito brincalhona. Eu gosto de rir, eu gosto da risada, sabe? Eu gosto de bronzear. Então, eu acho que eu tenho que ter um limite. Mas eu também entendo que eu tenho uma vida, que lá pelas tantas eu preciso talvez tirar umas férias, eu preciso ir com meu marido em algum lugar, fazer alguma coisa diferente, sabe? Só que é bem complicado as pessoas entenderem isso. Por exemplo, quando eu vou na praia, vou dar só um exemplo, tá? Quando eu vou na praia, eu vou lá, faço encontro, porém na praia, tu não consegue ir de burca na praia, né? Tem que colocar o biquíni, como é que eu vou entrar na água, gente? E aí as pessoas dizem assim, Chay, ai, tá mostrando demais e tal. Então eu me policio por conta das pessoas. Elas me têm como, para elas, uma deusa. Eu tenho que fazer tudo certo. Mas eu também sou humana, sabe? Você não tem medo de crescer de uma tal maneira, crescer literalmente com essa questão, como aconteceu com vários médicos que a gente ouviu falar, que eu mesmo convivi com alguns, eu tive o prazer, por exemplo, vou dar um exemplo, Chico Xavier, eu tive o prazer de dar a mão para ele, inclusive se você olhar no meu Instagram, você vai ver há 20 anos atrás eu dando a mão para ele. Nossa, que honra! E você fica. Por isso que eu falei para tua assessora, falei, olha, fala no meu nome para ela, porque se ela tiver com pessoa espiritual, ela vai me atender. E aí, você não tem medo de chegar uma hora, como você está falando agora mesmo, de ser cerceada o tempo todo? E outra, vamos falar de criança também, você já emenda. Eu tenho uma menina de 10 anos, a Eleonora, que eu não sabia. Sabia que você existia, até por causa da entrevista da Tânia que tinha feito com você e tal. Mas a Eleonora assiste direto, eu vejo que ela fica escondida. Falou, pai, você vai. Meu, eu assim, tá na hora também de repente você fazer a bonequinha, né? Fazer a bonequinha que tem o teu formato. Então, tu tá lendo meus pensamentos, Zacarias de Deus. Não, é porque tem alguém que fala aqui no meu ouvido também, viu? Olha que gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu apenas ia te falar, tu não tem noção, eu ia dizer assim, ó. Zacarias, inclusive, eu tô pensando em criar Barbie, uma bonequinha inspirada em mim. Você tem todo o perfil. Você tem todo o perfil para isso? Todo o perfil. Então, assim, ó, eu tô pensando lá pra frente de fazer algo relacionado para as crianças, para os jovens, de repente até uma musiquinha, alguma coisa legal, porque eu gosto muito dessa parte criança. E eu vou te dizer o porquê, tá? Eu fui muito pobre na minha infância e eu não tive infância. E eu acho que eu sou meio infantil. Na verdade, acho que é meio que um trauma, sabe? Mas será que não é isso? Será que não é isso que essa sensibilidade de ter esse jeito de criança, que talvez te dá essa abertura de você ter esse feeling de enxergar as coisas, tá? Isso é um poderzinho, né? É um poder de alguma coisa. E aí eu cuido muito a questão de sensualizar, sabe? Eu cuido muito, porque como os adolescentes se espelham muito em mim, por exemplo, vou lá fazer uma foto com tudo de fora, a pessoa vai dizer, meu Deus, a criança assiste. Eu sei que eu tenho uma audiência, eu tenho uma criança de 9 anos, a Taeme, gente, aquela guria é minha fã doente. Ela tem um gato que ela colocou o nome de Charline, para vocês terem uma ideia. Então, assim, ó,
eu valorizo muito. E eu tô pensando realmente, isso que tu falou, eu também não tinha falado pra ninguém, tá, gente? Nós nem falamos, tá? E de fazer um projeto voltado, sim, às crianças, com brinquedos, com coisinhas que remetam a mim, às minhas características. Uma bonequinha, por exemplo. Quando você falou assim, nós nos falamos, não, nós não nos falamos mesmo. Exatamente. Como a tua assessoria tem uma sensibilidade e é profissional da área há muito tempo, ela sabe que eu falei para ela, pode ficar tranquila, que eu vou fazer de um formato institucional, e eu já sei quem ela é, já estudei ela. Então, é normal isso, quando a gente tem uma certa experiência a forma de entrevistar. Eu queria também te fazer uma pergunta relacionada a algumas situações que você acertou. Quando você já teve algum problema, por exemplo, jurídico, que alguém te questionou por algum momento, falar, não, tal pessoa vai acontecer tal coisa com uma pessoa importante. E de onde veio essa história da vidente das estrelas? Me conta isso. Então, assim, eu tenho duas advogadas, uma criminalista e uma familiar, porém elas trabalham comigo também na parte da minha empresa. E as pessoas pensam, tem duas advogadas porque vive arrumando encrenca. Não, bem pelo contrário. Às vezes que eu precisei entrar com o jurídico foi porque eu mesmo me senti ofendida. Eu sou uma pessoa assim, Zacarias, se hoje tu me falar assim, Chaline, tu fez uma previsão sobre mim, eu não gostei, eu quero que você retire. Obviamente, você tem todo o direito. Eu vou lá e retiro. O que acontece muitas vezes que as pessoas não entendem é que eu não tenho culpa de ver. Eu não tenho culpa. Eu coloco uma previsão, guri, tem vezes que dali 6 dias acontece. Então, as pessoas têm uns 50% que me odeia muito. Porque é bruxa, porque não pode, porque engana o povo, porque é muito bonita para ser evidente, porque... Um monte de coisa. A bruxa é uma boa. Em vez de você fazer a boneca, faz uma vassoura. Não é melhor? Pega uma vassoura, então. E sai voando. Ué. Uma bruxinha, né? Então, exatamente. Faz com delicadeza. Tá aqui uma bruxinha loirinha com uma vassourinha. Pronto. Então, assim, o que eu te digo? É muito difícil, eu não vou mentir para ti, não é fácil ser eu. Eu sou criticada por tudo. Por exemplo, uma vez, eu vou dar só um exemplo, eu coloquei uma previsão acertada, mais um print que a minha cliente mandou de uma página, mas eu não tinha visto o nome da página. Gente de Deus, a pessoa me chamou, meu Deus, por que tu não me deu os créditos? Por que tu pegou da minha página? E eu, calma, eu vou editar e eu vou colocar calma, sabe? Então, as pessoas, tudo que envolve Chaline, eu digo que eu e a Virgínia, coitada do nosso lombo, porque tu abre o TikTok, é só Virgínia e Chaline, porque fez isso, porque não tá certo, porque é uma mentirosa, porque é caloteira. Só que eu, vou te falar a verdade, Zacarias, eu não me importo com as críticas, desde que não fira o meu ego e a minha honra. Eu vou falar uma coisa para você. A gente sempre fica com o pé atrás quando a gente tem uma certa experiência com essas coisas. Você sabe o que eu estou te falando. Teve uma previsão que você fez que eu ouvi você fazer essa previsão e depois de um tempinho aconteceu uma tragédia. Mas assim, você falou de uma forma, olha, temos que tomar cuidado, tal lugar, tal, e acabou acontecendo. Eu fiquei impressionado, porque isso é um talento que poucas pessoas têm para estar aberto a essa guarda. E tem algumas coisas também, até politicamente, a gente não vai entrar no mérito de algumas coisas que você andou falando e que acabou acontecendo agora há pouco tempo aí, acontecendo. E vem muito político querendo falar com você, não? Olha, dá certo. Não. Então, assim, vem muito, mas eu digo assim, que quando eu vi, não que eu seja uma ignorante, mas quando eu percebi que essa energia de falar de política trazia muita coisa podre, eu, sabe? Tirou o pé. Não, vamos falar de coisas boas, eu penso, porque é uma energia, além de perigosa, catastrófica. E as pessoas hoje, por mais que eu saiba, se tu me perguntar em particular, por exemplo, o que vai acontecer, eu vou te dizer, e tu anota, tu vai saber que é verdade. Só que eu não quero, sabe, Zacarias? Eu acho que eu preciso valorizar as pessoas e abrir os olhos delas de um outro modo, mais suave. Fabrício, pedi só para ele abrir a janela aqui para mim. Fabrício, me dá um segundo, porque eu tô assando aqui no quarto, peraí. Vai lá. Bom, estamos só aproveitando que a Chaline deu uma saidinha.
Estamos retransmitindo pelo grupo Tato de Comunicação, suas multiplataformas. A nossa entrevista aqui estará hospedada no cartão de visita News R7, no TH+, do grupo TAT, no Correio do Papagaio do Sul de Minas, na Rede Brasil de televisão. Eu estou repetindo, que eu estou apresentando o programa aqui, enquanto você fica passeando na sua casa, abrindo janela, tal. Mas olha, eu sou inquieta. Meu Deus do céu, até falo o seguinte, se você tem poder, não fecha, deixa muito a janela aberta, você é capaz de sair voando com a vassoura. Dá um tempo aí pra gente terminar. eu não paro quieta nas entrevistas, nos podcasts. Eu já aviso quando eu chego. Gente, olha, eu sou inquieta. Estamos num podcast que vai para televisão, tudo isso que vocês estão falando. Vai entrar num formato diferente depois, vai ser editado, você vai receber tudo isso. Eu ia te perguntar o seguinte, vamos falar um pouquinho de taróloga. Eu vou te falar uma coisa. Há 2 anos atrás, você deve ter ouvido falar, trabalhou comigo, inclusive, eu entrevistei a Márcia, que é vidente também. Boa. Ela me deu entrevista. Eu também convivo com a Solviana, que é uma grande taróloga também. Deixa eu te falar uma coisa. Zacarias do céu, agora que eu lembrei. Tu falou da Márcia, ela não teve um problema na cabeça? Ela estava com uma cirurgia. Eu ouvi falar que ela tinha que fazer uma cirurgia. Ela mesma comentou no programa. Que eu previ ano passado isso pra ela, que ela iria ter um problema na cabeça. Eu vou postar depois, agora que eu me lembrei. Tu falou? Ela tem que operar eu vi ela colocando, inclusive no Instagram, ela colocou que ela tinha que fazer uma cirurgia de um AVC, alguma coisa assim. Exato. Ela estava trabalhando, mas ela precisava saber o momento. E eu previ uma sensitiva passando por problemas ali na parte neurológica. Até vou postar depois para vocês verem. Ela é uma querida, Márcia Fernandes, é uma figura, né? Trabalhou comigo. Hoje, com a experiência dela espiritual, ela dá paulada, fala, não vai fazer isso, é isso, aquilo. Até vejo você, às vezes, falando para o pessoal. Márcia Fernandes, eu amo ela. E hoje eu também convivo com a Solviana, que também é taróloga, ela faz a Rádio Mundial com a Nani Venâncio e tal. Então, assim, a gente tem uma relação. E vou te falar, trabalhei 12 anos numa rede evangélica que é sensacional também, porque eu costumo dizer o seguinte, a força espiritual que eles têm é uma coisa absurda. Eu não tenho nada para negar. Evangélico, adoro, assim, aquelas pessoas. Eu vejo muitas senhorinhas de oração. Não vou te dizer, se eu não fosse vidente, eu seria pastora, porque eu digo assim que eu tenho um pezinho dentro da igreja. Eu amo a palavra de Deus, eu amo ser profeta. Eu digo que eu sou uma pastora, na verdade. Vai saber, né? Vai saber. Vai saber o que Deus tem preparado, né? Quando você tinha 7 anos, você já sentia alguma coisa relacionada a esse seu comportamento. Mas, literalmente, você começou com 16, 17 anos a fazer já previsões e tal. E eu sei também que eu queria que você contasse como é que você chegou nessa vida profissional, desse entendimento, hackeando, ler carta, estudou muito para isso? Então, assim, é uma história muito longa, mas eu vou tentar resumir. Eu acho que as minhas fãs que me acompanham já estão calejadas. Não, eu tô vendo um monte de pergunta aqui, o pessoal tá tudo desesperado aqui, um monte de gente perguntando, normalmente eu travo, já me perguntaram aqui, se eu já fui rainha de samba. Gente, Deus, já fui convidada, mas ainda não fui, meu Deus. Deixa eu contar para vocês, então. Sempre fui uma criança muito diferente, sempre fui muito agitada e eu não sabia o que era. Me sentia diferente. Com 15 anos, acontecia uma coisa que até de me lembrar me dá um negócio. Eu vou contar um negócio, não sei se eu já contei aqui. Uma vez um espírito entrou em mim e ele ficou 3 dias no meu corpo. E eu fiquei segurando a mão do meu pai e ele ficou 3 dias lendo a Bíblia para mim sem parar. Eu fui no hospital, acharam que eu estava usando droga. Eu nunca usei droga na minha vida, muito menos cigarro, nem beber eu bebo. Ótimo. Lá de vez em quando, socialmente. E aquele espírito ficou, e era um espírito... Tinha 2. Eu lembro, assim, do que ele falava. Um espírito bom que falava pro meu pai, eu lembro que ele falava assim, ela não pode cumprir a missão dela, porque ela vai estourar no mundo, porque ela não pode, como se o espírito tivesse raiva de mim. E o meu pai lia o Salmo 91 para mim, e o outro espírito dizia assim, o meu pai, se ele estiver aqui na live, ele pode confirmar. O espírito ruim dizia assim, porque eu estou no umbral, eu vou levar a alma dela pro umbral.
como se fosse uma guerra do espiritual. E, gente, a coisa mais horrível do mundo, chamaram um pastor, e além de tudo, chamaram o pastor, e aquele espírito falou da vida do pastor, e disse pra ele, sai daqui, porque tu trai a tua mulher, tu nem devia estar aqui. Coisa mais horrível do mundo. E eu tive um pânico por causa disso. Eu tive um pânico dos meus 15 aos 19 anos, antes de eu conhecer o meu marido. Eu tive depressão profunda, síndrome do pânico, porque eu pensava que a cada momento aquilo iria entrar em mim de novo. E sabe o que eu comecei a fazer, gente? Eu comecei numa igreja evangélica pentecostal, e só lá que eles conseguiam me ajudar. Só que, queridos, eles não sabem, gente, que isso é mediunidade. E eu ia numa igreja, eu pedia tanto a Deus, e os pastores revelavam que eu ia fazer isso, que eles me viam na multidão, entre os grandes, que eu ia ser reconhecida no mundo inteiro, não só no Brasil, que eu ia ser um fenômeno. Eu não acreditava nisso, eu só queria a minha cura. Porque eu era tão pobre que não tinha nem meios de eu ser conhecida. Olha, meu Deus, não tinha como. E aí, com 19 anos, eu encontrei o meu marido. O nosso primeiro assunto foi que nós éramos sensitivos. Ele me contou que ele sentia quando alguém ia morrer, e ele contou que quando ele tinha 10 anos, na colônia, no interior, ele disse assim pro meu sogro Miguel, disse, pai, a vizinha vai infartar. E disse que ele pegou a enxadinha dele, que querido, ele trabalhava na roça, né? E largou, e o pai dele disse, da onde? Vai trabalhar ali, tipo, que papo é esse? 5 minutos, a vizinha chamou e disse, Miguel, a não sei quem faleceu, ela infartou. E o meu sogro disse que ficou assim, ó, abismado. Como eles eram do interior, não sabiam nem o que era isso. E aí nós começamos a conversar, e meu marido, eu disse, olha, Fabrício, eu vou te falar a verdade. A minha barriga tá roncando, eu não tenho o que comer. Eu falei pra ele, eu preciso comer primeiramente para depois eu namorar. Falei pra ele. E eu contei pra ele que eu era muito pobre, inclusive escondi a casa que eu morava, e ele foi atrás, me seguiu pra ver, senão eu nunca ia mostrar, porque coitada de mim, né, gente, nem banheiro tinha, eu tinha vergonha. E nós fomos se ajudando. Daí eu fui morar com ele, e eu pensei, opa, agora eu vou comer bem. Fui morar com ele no apartamento dele, nós conversamos, ele me ajudou, me levou no psicólogo, me colocou a fazer um curso de artesanato. Nesse curso de artesanato que ele pagou pra mim, eu conheci uma pessoa. Daí eu ganhei meu nenê, né, com 23 anos já. Ganhei o meu filho e tal. E eu conheci uma pessoa que fazia sabonetes artesanais. Ela disse assim pra mim, eu sempre soube ler mão, desde pequena. Eu falei, deixa eu ler tua mão. Eu falei pra ela, Andréia, daí tu me dá em troca um curso de sabonete, porque era 3 mil reais na época, eu não tinha nem 50 centavos, né? Li a mão dela e falei um segredo que só ela sabia. Daí ela me deu o curso, eu comecei a fazer cursos de ervas, eu e meu marido. Cada pessoa que pegava, por exemplo, um sabonetinho, tirava uma mensagem. E as pessoas começaram a se apavorar, Zacarias, das mensagens que eu passava. Eu saía de manhã, deixava meu bebezinho com a minha mãe, ia na UPA, lá perto dos hospitais, vender. Vendia. A minha página, inclusive, está ativa ainda. E, de repente, uma pessoa disse assim, ó, amada, por que tu não faz um Face e não coloca tuas previsões? E eu falei, meu Deus, aqui em Erechim? Mas capaz, eu vou me pregar em praça pública. Faixa e faz. Coloquei assim, ó, esta seguinte frase. Uma cantora de inicial M vai cair um avião e vai desencarnar. Meu Deus, guria de Deus. Depois de 6 meses, não me aconteceu isso com a Marília Mendonça. E essa história eu sei também. O mais incrível é que o dia que eu fiz, ao contrário, dá exatamente o ano e o mês que ela desencarnou. E aí, pronto. Daí, meu Deus do céu, eu fiquei, tipo assim, ó, saí pelo AP vizinho, por tudo que tu imaginar. Só que eu, depois de um tempo, eu comecei a fazer visões que eu mesma me assustava. Jesus amado. Aí eu comecei a aceitar que isso era um dom e que eu não precisava ter medo. Comecei a expor, comecei a fazer previsão com cartas. Comprei um baralho, aí eu ouvi a minha cigana falar comigo. Ela me contou que ela trabalhava comigo desde criança, que essa cigana é oriunda da minha mãe, que a minha mãe não desenvolveu o dom, mas que ela iria me acompanhar, que vinha lá dos meus antepassados e tudo isso aí. Eu aceitei. E nunca mais parei. Nunca mais parei. E como que eu juntei o empreendedorismo? Aí eu comecei a fazer os e-books, os cursos,
E eu tenho um dom de prosperidade que tu não imagina. Eu sempre digo que onde eu toco vira ouro. Eu sou muito esforçada. E aí eu comecei a ser reconhecida e chamada para os programas. Eu conheci a Annalice Nicolau lá na Daniela Albuquerque e foi amor à primeira vista. E a Daniela Albuquerque falou assim, faz uma vidência para Ana. E eu fiz, e a Ana começou meio que chorar, e disse, meu Deus, é isso mesmo. E eu achei, nossa, que mulher elegante. Naquela época, eu vou te dizer, se tu pegar minha entrevista, parece que eu caí de um cavalo e me chutaram, gente. Eu tava depressiva, sugada, e a Ana Alice, assim, ó, com a pele maravilhosa, reluzente, e eu lá tudo esgadeada. Mas foi amor à primeira vista, né? E aí ela pediu, né? Nós conversamos, falei que eu queria que ela fosse minha assessora, me ajudasse. Estamos aí nessa luta e ela me levou, desbravou o mundo, né? Porque a bicha é poderosa, né, gente? Então, primeiramente, queria agradecer a ela e agradecer a Deus, que ela viu em mim uma oportunidade boa, porque ela sabia que eu estava sendo real. Ela poderia escolher qualquer outra pessoa, né, gente? Nunca tinha saído do Erechim para te ter uma ideia. Olha, não sei como que eu consegui. Só sei que hoje eu sou considerada uma das melhores médiums. Como é que você se sente quando você... eu sei que você fala dessa maneira, mas as pessoas podem interpretar de uma outra forma, mas eu sei que você é humilde. Isso aí não é porque... eu realmente acho que a gente tem que... Eu acho que tem que pôr o pé na mesa, né? Falar, eu sou assim, acabou, eu vou fazer o quê? Não, Quando você... e eu sou assim, que nem as pessoas falam assim, ó, pra mim, Chay, por que tu fala assim? Mas eu vou falar de que jeito, se é a minha cultura, gente? Não tem como eu falar gente se eu não sei falar gente. É gente... de qualquer maneira, a gente sabe que você mora em outro país, né? A gente sabe disso também. Eu moro aqui em Erechim, no Rio Grande do Sul, né? Então, mas é outro país. Eu sei, se você passou de Curitiba, já é outro mundo. Exatamente. É bem diferente daqui do lado do sul aqui. E as O sul pessoas, lá, mas... Exatamente, e eu como o que eu comia antes, eu não mudei nada. Eu como feijão, arroz, se eu quiser comer, sei lá o que, pão com molho, eu como. E as pessoas acham que... Ó, eu recebi um bilhete agora que diz assim, pede uma reunião para mim ao vivo. Eu fiz assim, ó, eu já falei com ela. Minha mulher, André, falou assim, pede uma reunião com ela ao vivo, mandou papel aqui, tá parecendo um circo, assim. Fora o que estão falando aqui, um monte de gente com problema, pô, eu sinto que aqui é uma entrevista institucional, mas aqui mas todo mundo na hora quer, começa assim, você... Ela quer uma previsão. Bom, aí é o seguinte, eu te fiz a pergunta, quando que nem aconteceu essa tragédia com a cantora, e depois você veio ligar as coisas e tal, como é que você se sentiu? Você tá preparado, a tua estrutura espiritual está bem preparada para o que pode acontecer, o que você está falando, o que você está vendo? Porque, para você ver as coisas, você ouvir as coisas, você precisa estar muito bem preparado. E eu vou te dizer assim, ó, é muito difícil porque o espiritual, ele não te avisa quando ele chega. Ele vem, né, e fala. E aí tu passa. Só que eu me policio. Por exemplo, se eu ouvir uma coisa muito ruim, eu não passo. Por quê? As pessoas vão me julgar. E por mais que eu saiba que vai acontecer, o que eu posso fazer, sabe? Eu fico assim às vezes. Porque tem... até eu sei de pessoas que te entrevistou e você falou assim... o Maurício está mandando mensagem. Maurício mandou uma mensagem para mim agora. O Gonçalves, ele é filho do Osmar Gonçalves, o grande diretor de televisão da Manchete, que hoje é o superintendente da CNT, e ele também é de televisão há muitos anos. E ele também, olha ele aqui, ó, eu também quero previsão. Eu tô ficando louco, esse pessoal tá tudo louco. E aí, o que eu ia te dizer é o seguinte, você... essa questão de você falar as coisas, você foi direcionada a falar assim, olha, eu tenho que ter autorização para falar, ou é uma coisa que você se policia? Eu me policio, porque assim, os espíritos, eles vão falando. Eles vão falando. Só que eu penso, bom, vou falar, por exemplo, que vai lá... Vamos dar um exemplo, né? Sei lá em Santa Catarina vai cair um prédio, vai matar não sei quantas pessoas. Eu penso, gente, se eu falar isso, além de eu gerar um pânico, as pessoas vão cair em cima de mim. Aí eu falo assim, pessoal, cuidar com prédios e tal, amenizando, mas na verdade eu já sei que vai acontecer. Aí eu só espero para se confirmar. Só que o que eu peço?
que não se confirme, que a gente reze e ore quando é coisa ruim, só que as pessoas não fazem isso. Elas não fazem isso. Bem pelo contrário, elas parecem que querem que aconteça. A gente já comentou sobre isso no início, né? E até você falou, pergunta inteligente, né? Mas é verdade. Quando você acredita, ou já aconteceu alguma vez de... Porque também existe uma questão de você unir a energia, como acontece nas igrejas, qualquer igreja. Você vai numa igreja evangélica, numa igreja católica, na evangélica, então, todo mundo... Meu, a força espiritual é tão grande que eu acredito na cura. Eu acredito que eu convivi, eu sei que funciona dessa maneira. Agora, você acha que essa questão da oração pesada, forte, você consegue mudar a energia? Já passou isso por você? Eu vou te contar uma coisa que eu também nunca falei em assunto aberto, assim, mas já que a entrevista tá bem gostosa, vamos falar sobre isso. Os meus encontros, eu costumo dizer que é quase como se fosse uma igreja evangélica. Lá dentro, antes de eu entrar, eu digo assim, pessoal, o que começou aqui, termina aqui e não sai para fora. E teve uma pessoa, para te ter uma ideia, que ela vomitou sangue de tanta magia negra e macumba que aquela mulher estava. Ela colocava, a gente pegou um balde, ela chegava a colocar para fora, parecia coisa de cabelo, uma coisa muito estranha. Por quê? A oração tem poder. Tem poder. O último teve 250 pessoas. Tinha os espíritos revoltados porque eles não aceitam a luz. Eu sou uma coisa nas lives, mas o meu poder da minha mãozinha no encontro é... Quem foi, sabe? É arrebatador. Eu queria que você falasse para mim quais são as suas perspectivas hoje com esse momento que você está passando, que você tem 29 anos. Inclusive, você falou, aliás, nós tivemos que mudar o horário porque você tem um compromisso. Eu até te agradeço pela elegância de você ter me avisado. Quebramos um paradigma, estamos com 7 mil pessoas assistindo. Aliás, eu queria que você pedisse para... Você estava preocupada para eu ganhar seguidor. Eu falei, não, o que me interessa é o teu conteúdo, eu quero ouvir você falar. Mas já que você falou, você, por favor, pede para o teu pessoal começar a me seguir, né? Exatamente. Que você sabe que eu gosto de ajudar muitas pessoas. Tanto que eu falei, é o momento. Quero que vocês ajudem ele, essas 7 mil pessoas, se não segue, bora seguir. Afinal, terão outras entrevistas, né, gente? Com você. Eu acho que nós vamos continuar, nós vamos ter, acho que uma agenda, hein? Nós vamos começar uma agenda contando historinha, cada vez que vai mudando o teu ciclo, a gente vai conversando a respeito. Pode falar. Você pedisse qual era as minhas, o que eu pretendia para o meu futuro, né? Primeiramente, que eu digo assim, que foguete não tem ré. Eu quero crescer para o mundo inteiro saber quem eu sou. Eu digo que são 5 milhões que me seguem. Eu quero que 20 milhões me sigam, 10 milhões. Porque eu quero alcançar um número máximo de pessoas para quê? Para levar minha luz. Não só no Brasil. E eu quero ser reconhecida como uma mulher que deixou um legado, uma mulher misteriosa. Que é assim que os espíritos já me falaram que vão me conhecer. Como a mulher misteriosa de Deus. Nossa, você imaginou essa mulher misteriosa? Sai de trás da cortina, atrás da porta com a vassoura. Que medo. Viu? Você está falando de ser conhecida fora do Brasil? Você não precisa se preocupar, não, porque já tem gente dos Estados Unidos aqui que está te assistindo, tem gente da Europa te assistindo aqui, deixando um recadinho aqui. Você não viu, foi rápido. Tô aqui em Portugal, tô aqui na França, tá cheio de brasileiro. É que são brasileiros, né? Muito cliente de Portugal, do Japão, de onde você imaginar. O único medo que eu tenho que perder de avião, que eu vou perder, né, gente? Porque eu sou corajosa, eu sou ariana. Mas o resto, eu já estou e tenho certeza que nada é por acaso. E eu queria te agradecer, dizer que a tua mulher, inclusive, é uma mulher médium, ela é uma pessoa sensível. O espiritual fala para ela que o recado que ele tem para ela para seguir com a missão dela, voltado às pessoas, ela é muito intuitiva. Ouça a intuição, porque vai ter um grande crescimento na vida dela, e não só na vida dela, como na sua vida também. E eu te agradeço muito mesmo. E desculpa eu falar que nem um papagaio desgovernado, que eu sou assim mesmo. Não, eu ia até te perguntar. Que normalmente quando você dá entrevista, aí vem aquelas coisas de evidência, né? Você não quer ler isso para mim? Porque tem um monte de gente perguntando, já repeti isso 10 vezes aqui. Eu quero que você fale para mim, olhando para mim, com a compreensão espiritual que eu tenho,
que eu convivi com todos os tipos de igreja, vários, acredito. Fui um cara que dei a mão para o Bispo Macedo, que é um homem que tem uma energia violenta, Nossa. forte, várias vezes. Por várias vezes eu tive essa oportunidade. São poucos que são ligados ao grupo que deram a mão para ele. E você, que também tive com espíritas, que eu tive uma experiência na vida muito, muito complicada, que acho que a tua energia vai entender. Mas eu queria que você lesse, falasse assim, alguma coisa. Não fala nada de ruim, você perde, nem fala, hein? Eu quero que você fale se tem alguma coisa boa para acontecer comigo nesse tempo aí. Vamos ver, vai. Então, assim, ó, nesses últimos minutos comecei com a energia, tá? O que eu peço para ti é como se eu falasse da carta da criança no baralho cigano. Você é uma pessoa durona, mas ao mesmo tempo tu é uma pessoa muito inocente. Muitas vezes tu estende a mão e a pessoa ela não sabe valorizar, ou lá no fim a pessoa te abandona, não reconhecendo o que você fez. O espiritual fala que tu tem uma mediunidade muito forte nas mãos. É uma mediunidade de cura, é um canal aberto que você tem, vindo dos seus ancestrais, para que você faça a sua caminhada curando as pessoas, assim como o teu dom da palavra. Eu sei que tu não quer saber de coisa ruim, eu não vou falar, mas eu vou só pedir para te cuidar da tua saúde, principalmente da parte arterial. É como se eu te vejo sim com vida longa, bem velhinho, mas tome algumas rédeas da tua vida, assim como um descanso. Quem falando de descanso, né? Eu. Mas o espiritual pede para te descansar. Eu vejo que vai vir oportunidades. É como se o que você não vivesse antes, você vai ver agora. É como se a tua caminhada começasse agora. Realmente você acertou. Eu preciso descansar. Eu tenho um problema para dormir desde criança. Tem que descansar. Esse é meu problema também. Isso é verdade. Essas unhas lilás, essa cor, o que significa isso? Tem alguma questão espiritual aí? Porque dizem que o roxo Sim. tem essa... Tem? O roxo, ele fala muito da espiritualidade. Ele fala muito da conexão com o divino. O roxo, ele fala muito da intuição, né? Ele fala muito de transmutar. Então, é transmutação. Bom, eu sei que você tem um compromisso, e a gente também já está quase encerrando. Estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação suas multiplataformas. Está lá hospedado no portal Cartão de Visita News, no portal da Rede Brasil Televisão, no portal do Grupo Tati do TH+, Correio do Papagaio de Suriminas e mais 20 e poucos portais. Você vai estar recebendo a sua assessoria, todo esse conteúdo, viu? Eba! Estará também no Cartão de Visita no YouTube. E eu queria que você... Você tem mais alguma coisa para falar que você acha importante que eu não lhe perguntei? Sim. Vamos lá. A última coisa que eu queria falar é o seguinte, gente. Nessa vida existem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que querem nos ver muito felizes e aquelas pessoas que até podem pagar para nos derrubar. E hoje em dia, a internet é um lugar limpo, sim, onde tu pode fazer dinheiro, ver tudo mais, mas também pode ser um lugar muito sujo, onde as pessoas podem te desmoralizar. O que importa é você saber do meu caráter e de quem eu sou e enxergar que a missão que eu tenho aqui é uma missão de um peso muito grande, de uma influência muito grande, não só para as pessoas, mas também para os espíritos, porque eu não estou lidando só com pessoa física, eu estou lidando com espíritos, encaminhando muitos para a luz. Então, o que eu queria dizer é assim, ok, eu não sou sozinha, eu tenho uma legião de anjos comigo, eu não estou sozinha nessa missão. Então as pessoas têm que pensar muito bem antes de querer prejudicar alguém que está aqui como mensageira da paz. Gratidão. A minha querida Analice Nicolau, eu quero mandar um abraço para a colega, muito obrigado. Tânia Voz, é um braço, sempre conseguiu pegar um furo do Roberto Carlos outro dia, que é maravilhosa também. E eu também queria agradecer uma tal de uma vidente das personalidades. E eu vou fazer a última pergunta para ela e vou encerrar literalmente. Um abraço para o seu marido, para o seu bebê também, tá bom? Olha, sinta-se abraçada. Não sei se... Namastê. Não sei se essa cigana deixa, né? Mas, tá? Mas os meus índios deixam. Abraço a você. Amém. E eu queria te fazer a última pergunta para encerrar. Chaline, para quem você entrega o teu cartão de visita? Como assim? Tu diz no sentido de... Não, você pode homenagear qualquer pessoa. Quem que você achar pertinente? Qualquer pessoa. Eu acho assim que hoje
eu entregaria para Analice Nicolau. No sentido de que, assim, ó, eu sou ariana, eu não sou uma pessoa fácil de lidar. Quando a gente se tem mediunidade, a gente se torna uma pessoa brava. Não sei se vocês sabiam disso. A pessoa que tem mediunidade, ela é uma pessoa muito irritada, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu gostaria de agradecer ela por não ter largado da minha mão, mesmo nos momentos de crise. Porque chega até nós coisas assim que as pessoas querem fazer, que tu não tem noção do tanto que tentam me destruir. Mas todo dia ela está ali falando para mim, não, Chaline, faz, Chaline, calma, Chaline. Então, seria para ela a gratidão e dizer que ela também tem uma história maravilhosa e também de muito sofrimento, inclusive de exploração. E hoje também, novamente, ela está sendo reconhecida uma através da outra. E gratidão a todos. Bom, você sabe que existe em comportamento, foi uma área que eu trabalhei muito tempo antes de ir para a televisão, que as pessoas se merecem. E exatamente. Ela não está na sua vida por acaso. Tanto ela, e se houver algum rompimento, é no momento certo e tem que ser da forma mais adequada. Chaline, um abraço. Exatamente. Muito obrigado, viu, querida? Boa sorte com a sua... E o que você viu de ruim, aí você faz favor de orar e me avisar que eu vou orar também bastante. Oração aqui não falta. Tá Tchau, tchau. Tchau, querida. Bom trabalho. Muito obrigado, viu? Nada. Até mais. Tchau, tchau. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Cartão de Visita News.